Boa tarde, amigos. Aqui vos fala o Matheus Tiburcio do canal Cicaton. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam no meu canal, que deem um like, que sejam membros de nível 3 aqui desse canal, para que possam fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual e, é claro, que rezem por mim. Vejam bem, a religião cujo apelo eu nunca entendi são as testemunhas de Jeová. Que é o seguinte, é a religião onde tudo é estranho, com todo respeito. A estética é estranha, as normas são estranhas, as interpretações bíblicas são estranhas, estranho. E eu acredito que todos nós tenhamos sido já abordados em algum momento pelas testemunhas de Jeová, que vêm geralmente até com certa educação. Vou fazer aqui um guia que se deve responder às testemunhas de Jeová. Né? Percebam que as objeções que normalmente existem contra o protestantismo, especialmente contra o solo escritura, também valem para as testemunhas de Jeová. Eu não vou nem entrar aqui nesse mérito. Mas é o seguinte, as testemunhas de Jeová operam por um esquema muito bizarro. É uma coisa muito estranha. Que veja, em primeiro lugar, eles são uma religião que dá mais valor a normas de coesão sectária do que a normas morais. E que opera sempre por uma casuística confusa e indefensável. E sempre inconsistente. Por exemplo, eles pegam uma proibição circunstancial e claramente circunstancial à abstinência de sangue contida nos Atos dos Apóstolos e dizem o seguinte, que essa abstinência é algo tão absoluto e tão global, deve ser tratada como um imperativo categórico, ao ponto de que não se pode ingerir sangue, certo? Mesmo por via de transfusão e mesmo sob necessidade in extremis. Assim que as inferências dessa conclusão, que levam a essa conclusão última, são todas muito confusas. Porque em qualquer sistema normativo, norma puramente cerimonial, ela pode tranquilamente, certo? Em muitos casos, ou em quase todos os casos, e nesse caso não parece haver motivo para uma exceção, essa norma pode ser ignorada em prol de um bem maior como vida. E de fato, até mesmo o judaísmo é unânime nesse sentido. Que é a religião de onde vem essa proibição. Que no cristianismo é claramente, pela passagem bíblica, uma proibição circunstancial. Para o contexto no qual você tem conversa ao judaísmo, do judaísmo ao cristianismo. Né? Agora, por outro lado, por exemplo, quanto ao mandamento que é dado em Gênesis, né, quanto ao comando divino que é dado em Gênesis, do crescer e multiplicai-vos, os testemunhos de Jeová curiosamente entendem que não apenas isso não implica que os casais não tenham que os casais tenham o dever de ter filhos, os casais não têm para eles o dever de ter filhos, quanto é até mesmo recomendável que um casal não tenha filhos. Inclusive, isso é uma doutrina que as testemunhas de Jeová não divulgam abertamente. É algo muito estranho. Certo? Não tem como você montar um sistema de teologia moral das testemunhas de Jeová que seja consistente. Não tem como você um sistema consistente de teologia moral das testemunhas de Jeová. Porque todos os raciocínios são baseados em inferências que são inconsistentes entre si. Agora, deixar claro que essa proibição, essa questão de abstinência de sangue é algo que não tem
um fundamento moral, é algo que diz respeito puramente à lei cerimonial. É muito estranho isso aí. Vejam que as testemunhas de Jeová, elas explicam isso em termos de obediência. Existe um rumor que circula entre as testemunhas de Jeová que diz que o Frederick Franz, que foi o grande teólogo entre aspas, o grande teórico das testemunhas de Jeová, dizem, isso aí não é confirmado, que ele colocou essa doutrina aí não por razões teológicas, mas para ser um mandamento de coesão sectária. Uma espécie de teste para todo mundo, para ver o quanto as pessoas estariam dispostas a se comprometer às testemunhas de Jeová. E, de fato, as testemunhas de Jeová, elas operam, né, por raciocínios muito estranhos que levam a crer quase, isso aqui é especulação minha, que as testemunhas de Jeová seriam a expressão exotérica de alguma doutrina esotérica. No início isso é claramente o caso, porque Russell, Rutherford gostavam de símbolos de pirâmide, simbologias babilônicas, né? Você tem muitos livros da Testemunha de Jeová que tem aqueles símbolo babilônico do sol com asas. Há muitos símbolos maçônicos ali no meio. Isso tudo é muito esquisito. E as Testemunhas de Jeová têm uma tendência a fazer interpretações simbólicas da Bíblia que são de uma origem muito peculiar e que são estranhas. Por exemplo, essa relevância que eles dão a 1914, que seria a data que assinala a última geração, que já passou há muito tempo. As explicações que as Testemunhas de Jeová dão quanto a isso aí são de uma confusão enorme. Ninguém entende, nem os próprios TJ entendem, certo? Isso aí. O que acontece? Chegaram nessa data de 1914. Um dado interessante é dado pelo Carl Olaf Jonsson, que foi um dos teólogos dos Testemunhas de Jeová, das Testemunhas de Jeová, mas que saiu, né, naquele livro The Gentile Times Reconsidered. E ele fala o seguinte, que uma premissa fundamental desse cálculo é a noção de que um dia, escatologicamente, significa um ano. E se você for rastrear essa maneira de interpretação da Bíblia, você chega a um detalhe muito curioso. A primeira pessoa dentro do cristianismo a interpretar um dia escatologicamente como sendo correspondente a um ano foi Joaquim de Fiore. Isso, quem diz, é um sujeito que foi, no passado, um dos maiores teóricos das Testemunhas de Jeová, que é o Carl Olaf Jonsson, que depois saiu. E o Raymond Franz, naquele livro dele, Crise de Consciência, salvo engano, Cries of Conscience, né? Ele fala isso, ele repete isso. Ou seja, a cúpula das Testemunhas de Jeová estava ciente disso até certo ponto, de que as interpretações deles tinham origem no gnosticismo. Você tem muitas interpretações simbólicas das Testemunhas de Jeová, nas quais não existe nenhuma analogia entre o símbolo e a coisa representada. Entre o tipo e o antitipo. Não existe. Por exemplo, essa interpretação que eles dão de que os 144 mil do livro do Apocalipse são 144 mil testemunhas de Jeová que estariam dispersas pela história. Sim, é muito estranho que não tenha havido testemunho de Jeová pela história, mas eles criam uma ficção legal na qual não, as testemunhas de Jeová estavam ocultas. Onde? Ninguém consegue, eles não conseguem dizer. Dizem que Abel foi a primeira testemunha de Jeová. Então,
Quando Caim matou Abel, qual foi a continuidade da organização? É muito engraçado, porque é, é uma ontologia estranha da pessoa moral. Nem eles mesmos conseguem dar essa genealogia. Os 144 mil que aparecem no livro do Apocalipse são todos eles homens, judeus, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Não tem 12 mil da tribo de Dan, curiosamente, né, por razões que são muito especuladas teologicamente, mas não quero entrar aqui nesse mérito, e que todos eles são, no caso, homens judeus de uma das 12 tribos de Israel e virgens. Tem mais coisa também, eu acho. E o testemunho de Jeová é de qual tribo de Israel? Nenhuma. Nenhuma. Pessoas pela história. Não faz sentido nenhum. É só porque eles querem dar essa interpretação, de qualquer jeito. E um caso muito egrégio é o caso do corpo governante. O corpo governante ele é uma invenção relativamente recente das testemunhas de Jeová. Ele surge, salvo engano, acho que no final dos anos 60 ou no início dos anos 70. E o que é que houve? Houve um golpe da diretoria contra o então presidente da Testemunha de Jeová, que eu acho que era o Nathan Knorr. Eles intitularam, a diretoria tirou o poder do presidente completamente e transferiu para um colégio. Aí chamaram esse governante, que era algo que não existia antes na Testemunha de Jeová, e criaram a seguinte justificativa simbólica, que o corpo governante é o servo ungido do Senhor. E houve em toda a história. Não houve. Eles nunca conseguem mostrar essa continuidade e não tem como você saber pela passagem bíblica, não tem nada nesse símbolo que leve à conclusão, ao que as testemunhas de Jeová querem que seja. É um esquema de obediência cega. Porque eles admitem que o corpo governante, que a liderança deles é falível, e ainda assim as decisões dessa liderança deles são decisões que uma pessoa deve tomar sobre vida ou morte. Já erraram escatologicamente muitas vezes, salvo engano, nos anos 70 eles disseram que o mundo iria se acabar em dia X e não se acabou, né? Disseram que o fim do mundo viria num dia X e não veio. Então, assim, realmente você discutir com testemunho de Jeová, se tiver conhecimento, é fácil. É fácil. Agora, eu gostaria muito de saber o seguinte: que existe alguma doutrina esotérica por trás dos TJ? O Raymond Franz não menciona, que foi do corpo governante, não menciona isso aí. Ele não fala que havia uma. Ele não menciona nada quanto a isso aí. Na verdade, os livros dele são até um pouco. São uma crítica até um pouco ingênua aos TJ. Aliás, eles dizem que todos os membros do corpo governante estão entre os 144 mil. E que eles já foram eleitos. Mas o Raymond Franz, por exemplo, saiu, né? Quer dizer, o corpo governante pode errar também. É coisa muito estranha, porque é um grupo que deve ser seguido cegamente, mas admite que ele pode errar. Tudo isso é muito estranho. Estranho é, acho que a melhor palavra para usar quanto às testemunhas de Jeová. Coisa muito esquisita aquilo ali. Eu nunca entendi direito o que é que tem por trás e nem o porquê de tanta gente se converter para virar TJ. Porque, assim, é uma religião na qual eu não vejo nenhum atrativo. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos. Vocês já sabem, testemunho de Jeová. Outra coisa. Testemunho de Jeová tem origem no gnosticismo. Fale isso para eles. Que isso aí vem. Isso aí que vocês pregam quanto à escatologia vem de Joaquim de Fiore. Certo?
quase tudo, e que, já que eles são contra procriação, contra tudo isso aí, alguma coisa tem. Tem alguma de nós aí dentro, sim. Esotericamente, nós nunca vamos saber. Agora, uma coisa que nunca ninguém me explicou: por que é que só o Brasil é um dos poucos países do mundo onde testemunho de Jeová pode ser servidor público? É uma coisa que eu sinceramente não entendo de jeito nenhum. Já fiz essa pergunta a vários ex-testemunhos de Jeová, várias ex-testemunhos de Jeová, e ninguém soube me explicar. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo!